Oi, gente! Hoje é terça-feira e o Evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. É um trecho bonito que vale a pena ser lido, como sempre, em que fala que os discípulos de Jesus estavam caminhando por uma estrada e, ao passar por umas plantações, eles começaram a apanhar espigas de trigo e levaram para debulhar, assar, moer e fazer pão. E enquanto eles estavam pegando aquele pouco de trigo ali na beira do caminho, os fariseus disseram para Jesus: olha o que está fazendo aí o que estão fazendo aí seus discípulos, e hoje é dia de sábado, não é permitido colher. E Jesus fala: pois é, não é permitido colher porque hoje é sábado. Mas quando, há muito tempo atrás, no tempo do sacerdote Abiatar, Davi estava fugindo de Saul, seu sogro, que o perseguia, eles foram acolhidos na tenda, né? Na tenda, porque não havia templo ainda, na tenda de reunião, de madrugada, e estavam com muita fome, não tinham o que comer. E os sacerdotes também não estavam preparados por causa do adiantado da hora. Os sacerdotes deram para Davi e os seus companheiros, todos aqueles fugitivos, os pães da propiciação, os pães que ficavam no altar, que eram oferta para Deus. Eu diria assim, né? Não nos termos de hoje, mas os pães sagrados. E eles comeram para matar a fome. Era uma emergência, era uma urgência. E não houve pecado nenhum. Os sacerdotes fizeram aquilo por caridade. Então Jesus estava querendo dizer: esses meus discípulos estão colhendo esse trigo que está aí na beira da estrada por caridade de quem plantou, porque estão com fome. É um pão que eles vão fazer na urgência, na necessidade. Então, só um detalhe: por que tinha espiga de trigo na beira do caminho? Porque os plantadores, os lavradores, quando vinham colher o trigo, colhiam, mas deixavam bem na beira do caminho como que uma faixa de trigo sem colher, que era exatamente isso, era a caridade para aqueles que precisavam e passavam fome. Então as pessoas pobres vinham e colhiam aquele restinho de trigo, de espiga, e depois iam trabalhar aquele trigo para fazer pão. E os discípulos de Jesus eram homens pobres, que viviam da caridade. E este trigo que estava ali remanescente era o trigo da caridade. Só um detalhe que precisava ser confirmado, mas alguns escritores que descrevem, que falam sobre a questão da religião judaica, eles dizem que o judeu deixa aquela costeletazinha, aquele rabicózinho pendurado ao lado da orelha, né, atrás da orelha, exatamente, cortam bem o cabelo, mas deixam aquele chumacinho de cabelo para lembrar isso. Eu cortei, mas eu deixei um restinho por caridade. Quer dizer, representam no cabelo, na cabeça, a caridade que eles carregam no coração e que os antigos deixavam sem colher na beira do caminho para poderem alimentar aqueles que não tinham pão. Bonito isso. Então a gente vê às vezes aquele judeu, Taubaté não tem, aqui a nossa região não tem, mas muitos de vocês que ouvem o meu programa moram em cidade grande, né? São Paulo, Rio. Essas cidades têm colônias judaicas grandes e que andam de preto, e tem aquele, chama peiot, esse rabicózinho de cabelo. É um detalhe pequeno, simples, mas que lembra que eu posso usar tudo que Deus me deu, mas eu tenho que pensar também naquele que não tem, no meu irmão. Se eu tenho que pensar no meu irmão, é todo dia, sempre. Então, só porque é dia de sábado, eu não posso colher para me alimentar e alimentar aquele que depende de mim?
Então Jesus dizia: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então ele estava acima desses preceitos, que ele os respeitava todos, mas ele queria uma liberdade responsável de atitudes perante a nossa realidade e a realidade daquele que depende de mim. E muitas vezes a gente, em nome da santidade, faz tanta maldade. Pensem nisso e vamos reconsiderar os nossos conceitos para a gente poder crescer no conceito de Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair